A exposição da tua palavra dá luz ao simples e entendimento. Esclarece, dá ao homem o entender da realidade de Deus. A exposição da palavra de Deus. Por isso que é importante expor, não é? Levar o ensino, o esclarecimento da palavra de Deus para as pessoas, porque é a palavra de Deus que vai nos dar entendimento, esclarecer a nossa visão para conhecer a verdade de Deus. O nosso entendimento será esclarecido quando tiver a exposição da palavra de Deus. Meus amados, você sabe que esses vídeos que eu faço, muitos, o cenário dele é aqui no meu trabalho. Inclusive esse agora, eu estou aqui no meu trabalho. Eu sei que nós temos que estar vigiando, temos que ser prudentes. Mas temos que aproveitar as oportunidades quando der para aproveitar. E por isso que eu aproveito as oportunidades para aproveitar esse momento de levar um vídeo, fazer um vídeo aqui, levar para você, vigiando, olhando a situação. E eu gosto de levar experiências que eu viva, não é? Eu gosto de mostrar fatos que eu viva, que eu venha a estar presenciando. E eu quero levar um fato para você, para levar a instrução, porque eu aproveito os fatos e automaticamente eu já levo a instrução da palavra de Deus nos fatos que acontecem. Então eu quero levar um fato para você que aconteceu comigo, e eu quero levar para você esse fato para levar uma instrução, principalmente para aqueles que estão ouvindo agora, que ainda não tiveram um compromisso com Jesus, estão seguindo, né, a religiosidade. Estando eu aqui na minha guarita, no trabalho aqui no meu prédio, tinha um morador ao lado, estava conversando comigo. E o morador conversando, de repente ele diz assim: mas os crentes são muito fechados, né, são muito radicais. Por isso que eu gosto dos católicos, que são mais liberal. Não é? Palavra dela, da moradora, aliás, que estava conversando comigo. Ela disse, né? Por isso que eu gosto dos católicos, que é mais liberal. Não é? Eu disse... Eu pensei, na verdade, em dizer algo a ela, mas aí eu me constrangi e fiquei calado. Mas o Espírito Santo, quando nos vocaciona para pregar a palavra, a gente não pode ficar calado. Temos que levar esclarecimento aos que estão nas trevas, aos que estão na escuridade do conhecimento de Deus. E se eu fui chamado para esse compromisso, eu tenho que exercê-lo, eu tenho que honrar o chamado que Deus me deu, pregador do Evangelho, ministro da palavra, e eu não posso ficar calado. E eu fiquei olhando e eu fui até ela. Eu saí da guarita e fui até ela conversar com ela. Eu disse: olha, a senhora falou que os crentes são muito radicais, né? E os católicos são mais liberais. A senhora gosta mais porque é mais liberal. Mas eu quero dizer uma palavra para a senhora. Jesus disse assim que há dois caminhos. O caminho estreito e apertado, que conduz à vida eterna, e o caminho largo, que leva a uma perdição. Infelizmente, os católicos estão no caminho largo. Disse mesmo assim a ela, irmãos. A verdade tem que ser dita dentro da ocasião. Que tem que ser esclarecido ali aquela pessoa. Você tem que pregar a verdade. Disse a ela. Os católicos estão no caminho largo. Nós, crentes, buscamos andar no caminho estreito. Porque foi o que Jesus disse. E o caminho estreito é esse. Andar pela palavra. Colocar a nossa vida na direção da palavra. Que nos faz negar-se, renunciar, para se submeter, se enquadrar na vontade de Deus, nos princípios da palavra. Então, explicando isso a ela, né? Expliquei isso a ela, orientando a ela, dizendo isso a ela. E ela aí, né, vem, sempre tem uma reação. Ela disse: não, mas os católicos também servem a Deus, né? Ele tem seu jeito de servir a Deus, ele serve a Deus do seu jeito. E os católicos também têm a Bíblia deles, não é igual a de vocês, mas temos a Bíblia também. Eu disse: a senhora falou certo aí. Os católicos seguem a Deus do seu jeito, não do jeito que Deus ordena. Né? A doutrina católica leva as pessoas a viver um ensinamento do jeito deles, do jeito da doutrina católica, da religião. Não como Deus ordena e determina. E eu disse a ela: olha, e a Bíblia é uma só, não existe uma Bíblia católica e uma evangélica. A Bíblia é uma só, seja católica ou evangélica, a palavra de Deus é uma só. E eu disse a ela o seguinte: os católicos têm a Bíblia, mas eles não andam dentro da obediência, da direção da Bíblia. Porque eles se submetem mais ao que ensina a tradição da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana. Porque foi colocado esses ensinos pelos papas, que eram os imperadores, pelos papas
que determinaram o que era conceito de fé ou não, o que era para seguir ou não. Inclusive, contrariando a Bíblia, deturpando os princípios da palavra. E eu explicando a ela, e ela, né, falando, não, mas nós também servimos a Deus. Eu digo, olha, veja só, a palavra de Deus nos ensina que nós não devemos adorar a imagem de escultura, seja de qual for a imagem. Não podemos adorar, não podemos se prostrar diante dela. Infelizmente, dentro do catolicismo romano, ensina-se, as pessoas estão vivendo isso, se prostrando, reverenciando, né, louvando, fazendo cortejos com suas imagens, venerando-as, enquanto Deus condena essa prática e diz que esses tais que vivem nessas práticas não entrarão no reino de Deus. Comecei a explicar a ela, mostrando que a Bíblia ensina isso. Digo, olha, outro erro também das pessoas que estão seguindo o ensino católico romano, invocam os mortos, colocam seus mortos como Deus, faz a imagem de pessoas mortas para venerar, rogar, suplicar e clamar como se fosse Deus. A Bíblia condena isso. Não devemos invocar os mortos. Por quê? Porque os mortos não têm contato com este mundo. Os mortos não podem ajudar as pessoas que estão vivas. E nem as pessoas que estão vivas podem ajudar os que morreram. Comecei explicando a ela. Ela fez, realmente isso eu acredito. Realmente isso é verdade. Eu digo, é verdade. Precisamos entender que a palavra de Deus nos revela isso. Quem está morto não pode fazer nada por quem está vivo. Quem está vivo não pode oferecer nada para quem está morto. Não há mais contato. A dimensão terrena com a dimensão espiritual não tem como ter contato. Tem uma separação nesses dois lados. É por isso que nós crentes, eu disse a ela, nós crentes clamamos a Jesus, oramos a Jesus, porque Jesus ressuscitou. O único que ressuscitou dentre os mortos com o corpo glorificado e subiu ao céu foi Jesus Cristo, nenhum outro. A ressurreição vai se dar para aqueles que creem em Jesus com o corpo ressurreto no dia que Jesus voltar para buscar a sua igreja, que isso é uma promessa que ele fez, isso é uma profecia que vai se cumprir. E eu comecei a explicar a ela, por isso que nós andamos no caminho estreito, porque contraria os conceitos do mundo. Aí ela disse, mas cada um segue a Deus, o Espiritismo tem a sua vida como eles seguem, e seguem a Deus. O catolicismo, então, ela falou de várias religiões, disse, eles seguem a Deus pelos seus conceitos, pela sua forma, pelo seu entendimento. Mas ninguém pode seguir a Deus pelos conceitos pessoal. Nós só devemos seguir a Deus, só podemos seguir a Deus se for pelos caminhos que Deus estabeleceu. E o caminho que Deus estabeleceu é dirigido, orientado pela sua palavra, que é a Bíblia Sagrada, o livro mais vendido no mundo e o livro que ninguém pode contestar, ninguém consegue contrariar o que ele ensina. Pode negar, pode não aceitar, mas contrariar ninguém consegue contrariar. E ele vai de encontro a todos os conceitos religiosos, todos os ensinos religiosos, todos os conceitos que vivem e ensinam e pregam as religiões. A palavra condena. Eu comecei a explicar a ela, né? Dentro do entendimento dela do catolicismo, eu disse a ela, o único nome que nós devemos clamar, que a Bíblia nos ensina, é o nome de Jesus. Porque ele é um Deus vivo, ele não ficou na sepultura, ele ressuscitou. Jesus disse, vinde a mim. E comecei a explicar a ela, irmãos. E ali eu preguei o evangelho para aquela senhora, né, pela oportunidade que ela me deu, e ela ouviu, e depois eu fiz uma oração, pedindo para Deus abrir o entendimento dela. Pedindo para Deus esclarecer a ela, né, da verdade, livrando ela dessa escuridão que ela está, do entendimento de Deus. E ali eu preguei a verdade que liberta para ela. E agora quem faz o trabalho impossível é Deus. É o Espírito Santo que vai convencê-la do pecado, da justiça e do juízo, e que vai trabalhar no coração dela para que essa fé, né, venha gerar no coração dela e ela aceite essa fé. E se converta ao Senhor Jesus, a verdade de Deus que liberta, que é a palavra de Deus. Amém? Então, como é importante, irmão, aproveitar as oportunidades para evangelizar, para instruir as pessoas, orientar as pessoas, ensinar. Esteja preparado para responder a todos que pedir profissão da sua fé, que pedir resposta da sua fé, que tiver no engano, no erro. Esteja pronto para ensinar, orientar, corrigir, instruir, repreender com a palavra. Tá? Deus conta com você. Se Ele chamou para você para o ministério da palavra, não se acovarde. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo a qualquer pessoa, não importa quem seja. Mas pregue a palavra e Deus vai lhe dar sabedoria e você vai tomar a atitude de ir para fazer o cumprir da obra de Deus. Amém? Eu, evangelista Wellington Ramos, deixo para você essa orientação, essa instrução e esse detalhe desse fato que me aconteceu.
visita no meu canal no YouTube, na minha página no Face, e se inscreva lá, e você vai ter muitas instruções em vídeos para você assistir, estudar, examinar, analisar e aprender mais, ter conhecimento. Visita lá, são muitos vídeos de instruções, todos os temas, muitos temas mesmo, e temas que interessam a você. Só você dar uma entrada lá, Evangelista Wellington Ramos, lá no YouTube, ou então no Face, e entrar na minha seção de vídeo, e você vai ter vídeos à disposição, centenas de vídeos à sua disposição para o esclarecimento da verdade de Deus. Tá certo? Então, fica esse conselho do Evangelista Wellington Ramos, e a paz do Senhor para você que assistiu agora esse vídeo, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Fica na paz.